Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Uma tarde quente aqui em São Paulo, 36 graus. Eu achei que eu estava em Goiânia aqui, porque lá faz daí para cima, né, pessoal? Um grande abraço a Goiânia, a Brasília, todo o nosso centro-oeste. Mato Grosso do Sul, né, Cuiabá, Campo Grande. E cidade satélite de Brasília. Brasília, as minhas maiores turmas foram lá. Em Goiânia as turmas eram boas também, em Goiânia, Vitória, mas em Brasília foram as minhas maiores turmas. Na época dos cursos presenciais, entre 2007 e 2012, eu tive cerca de 5 mil alunos presenciais, fiquei 5 anos viajando com a Expo Money e ministrando treinamentos. Para quem não sabe, eu fiz 100 palestras no evento, fui o palestrante que mais palestrou. Eu palestro, tu palestras, ele palestra, né? Na verdade, eu fiquei como palestrante titular 5 anos, junto com a galera lá, Gustavo Cerbasi, o Senhor Dinheiro era palestrante, e muita gente que está aí em posições de destaque hoje em dia. E eu fazendo meu trabalho aqui humilde, pequenininho, mas muito feliz, tendo a certeza do dever cumprido. Então nós temos 36 graus, hoje é dia 2/10/2020. 13 horas com 16 minutos e vamos aqui à luta. Seu like é importante, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais, que a gente agradece muitíssimo. Pessoal, eu vou começar falando dos juros DI 1F25, juros eles continuam em alta, tem um sentimento de aversão a risco aqui no Brasil, né? Se a gente pegar o fechamento, por exemplo, dia 25, foi 6.210, está 6.740, é uma alta muito forte na semana. Respeitou a região de 6.530 como suporte, né? Eu até comentei ontem que eu acreditava numa alta para hoje, né? Para quem comprou, eu acho que já vale a pena realizando lucro passo a passo. Nós temos o IFNC, o índice do setor financeiro, que repicou até a média de 21. Se nós pegarmos na semana, 9,558, 9453, ainda está em queda na semana, mas aqui com Arami marcado. O IFNC neste momento ele crava um fundo duplo, né? Os pregões dos dias 29 e 30 marcaram um Arami, que é a mulher grávida em japonês. E ele começou a subir, subiu muito forte no início, mas parou na média, né? Vamos ver como é que vai fechar aqui o IFNC. É muito importante. E hoje o destaque na ponta compradora, ele fica de fato com os bancos, né? Se os bancos estivessem neutros, por exemplo, a gente teria uma queda mais acentuada. Então, por exemplo, no Banco do Brasil, nós tivemos a formação de um doji pernalta, individualmente o candle de ontem, aquele doji com a perna com a sombra superior mais evidente. A máxima foi acionada, 29,90. Vamos ver se isso vai acontecer em fechamento, isso é muito importante. E o candle de ontem com o candle de anteontem, eles formam um padrão chamado ave migratória, que é quando eu tenho um Arami, porém a mãe e o bebê são da mesma cor. Então é um sinal forte também. Aí no caso de Bradesco, nós tivemos deu para fazer uma compra de guerrilha aqui, né? Também um Arami numa região de fundo, 19,40. Aí foi até a média, até o fundo anterior, na região de 26 e 26. Só que temos uma sombra superior. Vamos ver como é que fecham os bancos hoje, né? A gente tem a bolsa caindo, mas os bancos em alta. E eu costumo fazer isso quando a gente tem um cenário bem maluco, assim, quando não tem um movimento heterogêneo. Deixa eu pegar uma página aqui, que é Unibroker/Ibov. Aí dá pra gente entender o que está acontecendo aqui. Então, ó, por exemplo, tem a composição de Ibovespa, ó. B3, SA3, Renner, Ultrapar, BR Foods, vários ativos imprimindo pressão negativa. Aí você olha aqui, ó, Itube, Vale, BBAS3, Itaúsa, Sambi, basicamente bancos, ó, evitando uma queda de fato do Ibov, ok? Então é uma leve queda. Então a gente vê os bancos em destaque. O fechamento de hoje vai ser muito importante, né? Por exemplo, o Unibanco está subindo 0,98. Se fechar praticamente no 0 a 0, até em leve alta de 0,4%, 0,5%, a venda leva vantagem. Por quê? Porque vai formar uma baita de uma sombra superior, né?
Bateu na LTB, aqui em azul, na média de 21 e cedeu. Se fechar daqui para um 0,5%, 0,4% de alta, fala, pô, professor, mas fechou negativo, mas tem a sombra superior, uma reação da venda no intraday. Algo parecido em Itaúsa, a gente tem a consciência de uma ideia de formação de fundo, tocou a LTB, nem chegou a tocar, né? Se aproximou, melhor dizendo, e veio aqui na linha vermelha, que é a média de 21. Ao mesmo tempo que a gente sabe que tem aqui uma formação de fundo duplo, começa a ganhar ares, né? Não tem cara ainda, mas tem rabo e orelha, talvez de um oco. Então seria algo novo aí que nós temos. Então, depois de um movimento de queda de fácil identificação e operação, a gente volta a ter um cenário mais nebuloso e incerto. Isso é normal. O mercado faz um movimento direcional e depois ele faz um movimento enigmático, onde os players se estudam. Ok? Por isso que tem que aproveitar o movimento direcional. Aí você faz caixa, tem gordura, digamos assim que você tem o direito de errar, né? Ou de ousar um pouco mais. Sambi respeitou a LTA, então a prancha do pirata não surte efeito no momento. Nós temos uma LTA mais longa aqui unindo os topos de junho, passagem de julho para agosto e depois quase tocou aqui em meados de agosto e depois em setembro de novo. Mas eu acho possível traçarmos uma LTA mais curtinha, uma LTB, aliás. Seria algo mais ou menos assim. Eu vou reforçar. O que nós percebemos aqui, caríssimos? Que ela foi tocada, né? Uma leve sombra superior, tem que ver o fechamento para ver se isso daqui é um triângulo, como é que vai se comportar. E aí temos a seguir Ambev, a BEV3, trabalhando entre a linha superior e inferior de uma cunha. Tocou a linha superior, o que era previsível. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Está parecendo que vai voltar para a parte baixa, o que está indicando aqui pela sombra superior bastante expressiva e notável. Está praticamente na mínima da sessão. E aí nós teremos a seguir B3, SA3, que assim como Itaúsa, ok, quem olha de repente de maneira despercebida aqui, está tomando um chopinho ali, comendo amendoim, fala, isso aqui é um fundo duplo, tal. Né? Tem suporte aqui no 53,33, no 53,40, no 53,71. Só que se você olha de uma maneira mais profunda, assim como Itaúsa tem orelha e tem focinho, né, digamos, de um oco. Só que não tem cara ainda, então uma figura enigmática. Até de difícil identificação. Aí a gente passa o estudo para o BOVA11, 0,60 de queda. Uma sessão bem maluca, né? Subiu forte, parecia que ia romper os 92, que é o ponto a ser rompido pela compra, né? Para aquela velha história do rompimento em fechamento do fundo anterior, só que entrou uma força vendedora importante e equilibrou as coisas aqui. É a mesma leitura que a gente vai ter do Ibov, né? O Ibov tem um ponto-chave que eu até coloquei no informe cenário hoje cedo, 95,630, rompeu no intraday, mas voltou. Então, quer dizer, ainda tem um equilíbrio aqui entre a compra e a venda empurrando o preço um pouco para baixo, mas não que a venda esteja dominando o território, nada do gênero. Mas ela não deixou o mercado romper e trabalhar acima do 95,630. E aí nós vamos ter o dólar. O dólar, o que impede uma mega valorização do dólar aqui de 2%, 3%, 4%, é a distância em relação à média de 21. Ele fez o movimento. Agora é mais para administrar quem está comprado do que qualquer outra coisa, na minha visão. E 3, 4% no dólar é muita coisa, quem opera sabe. Pô, eu venderia se eu tivesse comprado, porque assim, fez uma Marubuzu, trouxe o preço no 5.081.500, venderia para realizar lucro, né? Agora a gente tem um candle vermelho, tudo bem que está na parte alta, eu encerraria, digamos assim, metade, colocaria metade abaixo do 5.669, que é esse topo aqui. Eu acho que seria uma estratégia, uma manobra, uma movimentação inteligente. A realização parcial de lucros, pessoal, às vezes entradas parciais, nem sempre a gente faz isso, mas dependendo do cenário sim, porque ela é uma das melhores formas de trabalhar o aspecto mental, o aspecto psicológico do investidor. Você não sai totalmente, você interage com a operação, você vai trabalhando a tua parte mental e o aspecto psicológico ele é muito, muito, muito importante para o investidor. Perfeito? Quem está falando é quem tem 18 anos de experiência no negócio aqui. Eu comecei minha trajetória em 2002 e agora em outubro estou completando 18 anos na Bolsa.
Antes da gente falar do mini índice, vamos falar dos nossos benchmarks internacionais, começando pelo petróleo futuro do petróleo WTI. Nós temos uma movimentação que nós havíamos comentado desde aqui de cima, que seria um teste dos 37, hoje bateu 36,93. Então mais um estudo do dólar para nossa conta, acertamos. A venda foi aqui para zerar aqui, agora é ficar de olho, ver se ele respeita essa região, de repente se ele vem um pouco abaixo no 36,58. Então o movimento ele foi concretizado, novamente a gente acertou na mosca o dólar. E qual que era o alvo para o Brent negociado em Londres? 39,32. Qual que foi a mínima de hoje? 38,50, 38,82. Então acertamos o movimento no petróleo Brent, também no WTI. No caso do Bitcoin, ontem eu já havia passado a minha ideia, né? Porque qual que era a mínima da véspera? 10,658. Ontem, por volta de 18 horas, estava abaixo desse patamar aqui, então se eu tivesse comprado eu teria estopado, é aquele stop inteligente que a gente fala, né? Então essa LTB eu já vou apagar, então agora esperar nova oportunidade no Bitcoin. Penso ser possível traçar uma linha aqui também. Quem sabe um ponto de apoio, um alvo, lembrando que o Bitcoin trabalha também no final de semana. E a gente tem o BZQ, que é um ETF, né, inversamente proporcional ao IBOV vezes 2, que mantém o seu viés altista, trabalhando aqui numa região que gerou uma queda muito forte, quer dizer, uma resistência anterior, ela passa a ser suporte, né, o ponto exato milimétrico é 18,35, está 17,48, ou seja, se voltar a trabalhar acima de 18,35, ganha mais força ainda, né? Foi abaixo desse ponto hoje e tem uma sombra inferior, quer dizer, está forte o BZQ, não negociou a Bolsa de Xangai, feriado. Então vamos falar da Europa, que já fechou. Da Europa, a gente pode falar de semanal, né? Como é que foi a performance? França, 2% de alta na semana. Nós temos aqui um Aramid fundo, vamos ver se ele vai vingar. Está abaixo de uma LTA. Aí nós vamos ter o índice DAX. Alta de 1,76, também um Arame Cross, sobre a média de 21. E um cenário ideal ali seria realmente uma marcação de fundo, talvez até seja, vamos ver. E uma alta de 1%, 1,02 na Bolsa do Reino Unido. Com o movimento lateral, o Arame ele perde força, mas não deixa de ser. Ou não deixa de sê-lo, como diria Jânio Quadros. Vamos dar uma olhadinha no semanal das bolsas americanas, depois a gente volta para o diário. Ó. Se fechasse agora, 2,18 de valorização no índice Nasdaq. Então, quer dizer, no exterior, uma semana positiva. 2,27 no Dow Jones. O S&P com uma alta de 1,95. O EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, aí queda de 4,37, inversamente proporcional ao dólar. O VIX, uma alta de 5,57 no momento. DXY, queda de 0,82, é o dólar contra uma cesta de moedas. Aí vamos dar uma olhada aqui, Bovespa em dólares, caindo 4,16. O IBOV puro e simples, caindo 2,26, quer dizer, nós estamos na contramão do mundo. E o BOVA11 caindo 2,36, o mini índice, ele calcula aqui em relação ao ajuste, mas é válido, caindo 2,33. Quer dizer, enquanto as bolsas estão subindo aí um pouco mais de 1%, 2%, algumas um pouco mais de 2%, nós estamos caindo mais de 2%. Então a gente está exatamente na contramão. Por isso que teve talvez aquela alta no início da sessão de hoje. Aí observando o gráfico das bolsas americanas, nós temos um sinal. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Acho que está tudo certinho. A gente vai começar a captar a pré-lista para imersão logo logo, a gente está definindo data e vai ter semana do trader também, provavelmente em novembro. São duas novidades para a galera aí que a galera adora. Semana do trader inteiramente gratuita. Pessoal, esse padrão que nós temos aqui no índice Nasdaq, ele se chama
a estrela da noite. Pô, professor, não é o tal do bebê abandonado, não, porque o bebê abandonado tem que ter gap de sombra aí dos corpos também. Nesse caso, a gente tem sombra só dos corpos. Ah, professor, eu li um livro aí que diz que quando a estrela da noite, a gente tem que ter o candle vermelho, né, como o terceiro candle aqui. O candle verde, a estrela e tal. Primeiro que ainda não fechou, e segundo que não é porque é verde que vai invalidar. É que nem o conceito do martelo invertido também. Aí quando a gente traz o estudo aqui para o Dow Jones, a mesma coisa. Tem a ideia de uma estrela da noite também. Vamos ver se tem gap entre os corpos aqui, ó. O fechamento de ontem, 28.816. A abertura de hoje... não, aqui. Tem que pegar o fechamento. Fechamento 28.817. E aqui o valor que está trabalhando agora, 27. Quer dizer, na verdade ainda tem o gap aqui, mas não fechou, né? Tem um leve gap aqui, mas ainda não fechou. Está no 27.780, né? E a mínima aqui é 27.669. Deixa eu ver aqui. A 27.816. Então ainda tem o gap aqui, pode até ser fechado, mas muitas vezes importa mais o conceito do que se ele é milimétrico ali, se a marcação é milimétrica. E a mesma coisa no índice Nasdaq, né? Sobre as médias, uma LTB, a gente tem uma ideia de estrela da manhã, que aí o mercado já começa a olhar para esse gap aqui. Falando do EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, que está em queda na semana, ela é inversamente proporcional ao dólar. Se o dólar sobe, ela cai. Se o dólar cai, ela sobe, né? Isso sem contar com a própria movimentação do BOVA11, do Ibovespa aqui, enfim. Eu penso que está devendo um teste da parte baixa desse canal, então ainda tem mais espaço para cair. Tentou trabalhar acima da média de 5, está na mínima agora da sessão, ó, a mínima 27,18 está 27,37, vai bater 28,02 de máxima. Aí nós temos o VIX, o índice do medo, o Volatility Index, seria um gap de fuga? Talvez, né? Nós temos aqui uma ideia de um ombro, cabeça a ombro. Lembra que eu comentei se romper, se o 27,43 ganha força? Podemos, por que não, traçar uma LTB que servirá como uma referência para nós. Tentar traçar da maneira mais fidedigna possível. Tá feito aqui, foi lá, tocou na primeira batida, voltou, mas ainda tem pregão. E é uma doideira, né? Tava aqui em cima, agora tá na mínima, mas subindo 2,88 ainda. O mercado está endiabrado, assim como estava ontem. E nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Ele tem vários pontos, na minha visão, que podem formar pontos de apoio, ou também conhecido como fundo. 93,66 é um caso, é o topo anterior. A gente tem a média de 21, até mesmo essa LTA. E aí nós teremos aqui o Ibovespa em dólares, né? Nós tínhamos um alvo na região de 117.100 dólares, ele tocou, não respeitou a média, não venceu a média de 5, aparentemente vem para a mínima da semana, né? 16.616, seria aqui mesmo, o 16.616 dólares. Talvez não hoje, mas aparentemente vai testar esse fundo aqui, quem sabe até ele será perdido. Deixa eu ver alguns destaques aqui para a gente fazer. Eu vou fazer 3 destaques na ponta vendedora, destaques de queda, antes da gente fazer o mini índice. O primeiro vai ser Braskem, BRKM5, aí na tela. Braskem é uma ação que está no meu radar, eu confesso. Porém, entretanto, todavia, o que acontece com Braskem? Ela tem ainda claramente um viés de queda, pessoal. Topos e fundos descendentes, né? Será que dá para traçar uma linha de tendência de baixa aqui? Dá para traçar algo mais ou menos assim, ó. Ok? Então, a própria linha de tendência de baixa mostra a movimentação. Aí algumas situações importantes aqui para quem está monitorando o papel.
Nós temos um fundo anterior a R$20,80. Eu gosto de ir lá e já marcar os pontos-chave. O Cartezinha tem uma grande vantagem que você abrir o software em outra máquina com o mesmo login e senha. Ele mantém os estudos, então o 20,81 é um ponto importante. Se fechar abaixo, esse movimento aqui talvez não tenha consistência e continuidade. Então a velha história do fundo anterior. Aí nós temos YDUC 3. Uma ação que também está no meu radar junto com a famosa Cogna, que o pessoal aí no mercado chama de Conga, né? Eu chamaria logo era de Kinga, né? Eu não estou comprado nessa tranqueira. Na verdade a gente operou, a gente ganhou bem na Cogna, acho que na penúltima ou na última carteira. Não estou comprado mais, eu alertei sobre esse topo aqui. Pessoal, uma barra dessa, sobe volatilidade, perto de uma resistência longe de média, se aí não for para realizar lucro, trabalhar vendido short. Aí lembra que eu comentei que tinha um alvo mínimo em 6,08 aqui no 5,92, mas que eu fecharia minha posição vendida no gap se eu tivesse short? Ó, 5,67 fechou, a gente pode até apagar esse gap. Agora a gente começa a olhar para o ativo, né? Quase tocou os R$5, ó, tem esse ponto aqui, 5,10. Ela veio aqui 5,18, 5,16. Agora a gente começa a olhar para o ativo. Então eu chamaria ela logo de Kenga. Se for para esculachar, então não é a Kong, é a Kenga, né? Então ainda não tem, apesar da alta de ontem, talvez sejam vendidos zerando aqui. Então ela entra como destaque também. Aí a YDUC 3, ela, apesar, né, de estar altamente descontada, ela nos passa uma ideia que pode ser cancelado, né? Lembra que eu falei ali por exemplo, do próprio VIX e tal. Ó, 26,77, 26,65. Eu gosto de trabalhar com um ponto mais baixo, né? Não, é como eu estava comentando com os meus alunos anteriormente, às vezes o ativo ele tem um padrão, ele não tem cara daquele ativo, de você falar é o padrão. Só que ele tem orelha, rabo e focinho. Que sabe quando é o padrão meio escondido? Né? Tem focinho de cachorro, rabo de cachorro, orelha de cachorro, mas pode ser um gato. Dizem que é um gato. Pô, mas não é gato, é rabo de cachorro, focinho. Aí, de repente, quando rompe a neckline, você fala, pô, realmente era um oco. Então parecia estamos dizendo que é um gato, mas era um cachorro, né? Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente falando que é o momento de comprar os ativos, que é o momento de virada e tal, e talvez seja uma precipitação. E aí, por fim, nós temos, eu vou falar de Prio e Enalta. Prio 3, essas ações ligadas ao petróleo eu estou monitorando mais de perto também, né? Ela fez... Aqui foi uma espécie de oco escondido. Quando falam para você que é um gato, mas tem rabo, focinho e orelha de cachorro, né? Você fala, pô, estão me dizendo que é um gato, mas não mia. Aí o focinho dele é esquisito, parece de cachorro, sabe o padrão escondido? Aí, de repente, vai lá e te morde. Você fala, pô, gato até morde, mas ele mais arranha, né? Então, pô, caramba, era um cachorro. Só que aí você descobre que é cachorro quando tá 34, ela tava 48. Então, quando o ativo vai deslizando, assim, ele faz um movimento de alta muito forte, sabe os degrauzinhos aqui? Ele vai buscando os fundos. Ó, por exemplo, ele está numa região de fundo em torno de 34, 35 reais, tem um ponto um pouco abaixo nos 32, 35, mas não tem um sinal de fundo ainda. Então a ação vai deslizando, né? E Enat 3, a Enalta. Não é a mesma coisa aqui, fora da banda, barra de exaustão. Dia 19/8, estrela cadente, mesmo sendo verde. Aí um candle indefinido, fora, dentro da banda. Pô, nesse dia aqui, dia 24/8, é lucro no bolso ou até trabalhar vendido. Como é que eu trabalho vendido? Você aluga na corretora o papel, pode vender primeiro, depois você fala para o seu assessor, ó, eu vou ficar vendido, né? Ver se tem BTC, se a taxa tá legal. E é isso, ó, ela foi fazendo uma movimentação, ó, pancada, repique, aí perde a base, 11,15, pancada. O que ela vai fazendo? Buscando os fundos anteriores, ó, veio aqui no 10,20, aí brigou um pouco por aqui, depois o que ela faz? Ela vai nos 9,95 e assim vai indo.
Aí tem um fundo aqui, ó, 9,71, e o ativo vai trabalhando nessas regiões ainda sem um sinal consistente que mude, né, esse DNA baixista que ela tem no curto prazo. Perfeito? Aí vamos fazer o IVVB11, que a gente tem feito também diariamente. A share do S&P está numa região de topo, né? Não tem um grande motivo para desabar, porque tem a relação com o dólar, como eu expliquei, só que esse gap é aberto, esse pessoal desconfiado para tomar posição. Então é provável que médio preço se encontre em algum momento aqui. Eu acho que a compra foi aqui embaixo no rompimento da LTB, agora é administrar para quem está comprado, né, por mínima do dia anterior. Agora tem um eixo de topo duplo a 202,64. Se fechar abaixo, eu tivesse comprado, eu encerraria ainda mais com esse gap aberto aqui embaixo. Para finalizarmos o cenário em vídeo, mais tarde eu vou voltar com o radar. Falando no mini índice, o mini contrato em V de vinho 20, nós temos um pregão bem maluco, porque abriu, rasgou tudo aqui para cima, marcou máximo em 96,040. Parecia que ia romper o 95,300, agora a gente tem uma sombra superior. E esses pontos que eram suportes, ó, 95,520, 95,390 e 95,590, não seguraram o preço, né? E ela está abaixo da média de 5 e também abaixo do 94,660, que é esse fundo aqui. E quando a gente traz o estudo para o intraday, um gráfico de 30 minutos, o que gerou, né, essa primeira movimentação de alta e depois a movimentação de queda? Gerou a alta um pullback nessa linha pontilhada, que é uma linha de tendência de baixa que conecta esses dois topos, fez o pullback, começou a rasgar, subiu no vazio. Só que aí, além de ter o 95,590 como um ponto muito importante, né, praticamente não tem resistência acima, e ter acionado um pivô de alta, rompendo os 95.575 pontos, o que acontece? Fez uma estrela cadente, que já é um candle de topo, e voltou a trabalhar abaixo do 95,590 e da cabeça do pivô 95,575. Isso trouxe o preço de novo na LTB e numa espécie de eixo aqui de topo duplo 94,365. Bateu uma, bateu duas vezes e respeitou. Então esse ponto e a LTB são suportes. Se houver a perda, talvez não hoje, 94,365, mas e também, né, do 94,245 foi a mínima do dia, veio aqui abaixo, mas reagiu, o 93,535 seria um alvo natural, talvez não para hoje, mas para segunda-feira, ou mesmo 93,140, ok? Então é isso aí, eu volto mais tarde com o programa Radar. Desejo uma excelente sessão a todos. Agora eu vou deixar o carro para lavar, vou almoçar, eu depois volto para fazer umas coisas no escritório. A gente está pensando tudo de melhor para você na Semana do Trader, vai ter uma imersão também, provavelmente a Semana do Trader e a imersão, elas vão ser em novembro. E aí vamos juntos, aí firmes na luta, a Top Traders procura andar ao lado do investidor, caminhar lado a lado, somos irmãos de batalha e assim seguimos, firmes na luta com um sonho em comum de aprender, operar bem e construir patrimônio ao longo do tempo na renda variável. Pessoal, muito obrigado, valeu!